Muito bem, gente. Hoje nós vamos dando sequência à nossa série sobre quando a graça ressignifica o trabalho. Hoje nós vamos conversar sobre o texto de Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao verso 14. Se você quiser já ir abrindo a sua Bíblia nesse texto, fique à vontade. Mas antes de entrar no assunto do texto, eu gostaria de dar uma palavra pastoral da direção da Ibaviva para vocês. Nesse tempo de eleições, a cidade fica cheia aí de banners, de panfletos, de santinhos, de candidatos que são entregues para a gente em tudo quanto é lugar. E a gente, como igreja, a gente não tem o controle sobre qualquer tipo de divulgação de candidato e de partido da porta para fora. Então, é possível que você seja abordado, é possível que você veja alguma divulgação, que você receba aí algum santinho na rua, né, fora do espaço da Ibaviva. A gente só quer deixar bastante claro como igreja de que a nossa postura como liderança espiritual do povo de Deus continua a mesma. Nós não nos posicionamos em termos de política partidária. Nós não recomendamos candidatos. Nós não temos um candidato. Nós jamais vamos chegar para você dizendo vote neste ou vote naquele, ou dando qualquer preferência a um candidato, franqueando palavra aqui ou nos nossos espaços, para que seja ouvido e faça a sua propaganda eleitoral, tá? Então, qualquer tipo de abordagem, qualquer panfleto que você receba lá fora, isso vem do candidato e da sua equipe que tenha distribuído e jamais uma recomendação que venha da igreja, que venha da liderança da Ibaviva. Tudo bem, gente? Então, assuntos de política partidária não nos diz respeito e nós não entramos e não opinamos sobre essas questões. Colossenses 1, de 9 a 14, é uma passagem em que o apóstolo Paulo traz uma argumentação muito bonita, muito simples, muito profunda, e que ajudará a gente a entender como nós devemos lidar, ou pelo menos refletir sobre as questões em que se intercalam, em que se cruzam a nossa atividade, a nossa ação enquanto trabalho, e a dimensão de uma ética cristã. Tá? A gente vai fazer a leitura desse texto todo e depois, em duas partes, nós vamos conversar sobre o que essa passagem nos diz. A palavra do Senhor diz o seguinte, Colossenses 1, de 9 a 14. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade, e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertencem ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te damos graças pela Tua palavra e pelo poder que ela tem sobre as nossas vidas, de abrir os nossos olhos para contemplar a Tua verdade. E nós também, Pai, estamos completamente conscientes da necessidade que nós temos do Teu Espírito, sem o qual essas palavras não passam de palavras. Precisamos do Teu Espírito que nos dê a iluminação, a compreensão, a capacidade de assimilar o que esse texto nos ensina e, sobretudo, Pai, de traduzirmos isso no nosso modo de vida. Que o Teu Santo Espírito, Pai, faça a sua obra entre nós mais uma vez nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar a pensar esse texto, primeiro fazendo um grande resumo
daquilo que nessa série nós temos aprendido sobre o trabalho. E vimos que o trabalho diz respeito ao que fazemos com Deus para o bem de sua criação. Desde o início, tanto das pregações dominicais, quanto também das nossas devocionais diárias, temos trabalhado o trabalho nesse conceito mais amplo do que aquele conceito restrito de trabalho enquanto a nossa profissão remunerada. Então, trabalho não diz respeito à nossa profissão remunerada apenas, a nossa profissão remunerada e também a nossa profissão não remunerada, o exercício de uma atividade não remunerada, não resume o trabalho. Mas o trabalho, na verdade, é o conceito mais amplo, onde aquilo que fazemos, das 5 da manhã, das 6, 7 até o final da tarde, de segunda a sexta-feira, e que recebemos um salário lá no final do mês, faz parte desse conceito mais amplo de trabalho. Uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que participamos do seu reino e de sua glória, nós já entendemos que a nossa vida e tudo o que faz parte da nossa vida agora pertence ao Senhor e serve ao Senhor. Existe para dar glória a Deus, existe para fazer com Deus aquilo que Deus está fazendo em sua criação. E o que a gente aprende na grande história da Bíblia é que o Deus que criou todas as coisas, da forma como criou, harmoniosamente, como expressão do seu amor, da sua criatividade, deu a todas essas coisas a beleza, a ordem, a harmonia. Esse Deus agora está atuando na história para consertar tudo isso, para redimir tudo isso que o pecado trouxe à destruição, à morte, que o pecado colocou ali as suas marcas, colocou ali a sua corrupção, a sua perversão, e fez com que toda a boa criação de Deus, embora na sua natureza permanecesse boa, fosse corrompida por causa dos desejos do nosso coração de sermos Deus para nós mesmos. O estado de rebelião humana contra Deus é o que perpetua a perversão daquilo que Deus criou originalmente como bom. Então, o que é a grande história da Bíblia, de Gênesis capítulo 3 até o final do livro do Apocalipse? É a história que nos conta como Deus está consertando todas as coisas, como Deus está redimindo todas as coisas e reconciliando consigo todas as coisas para a consumação, a plena redenção de tudo. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o que diz respeito a nós como igreja, Deus está chamando para si trabalhadores, um povo que Ele forma para pensar como Ele pensa, para agir como Ele age, para interpretar as coisas como Ele interpreta e para fazer intervenções na história e no contexto do jeito que Ele faz. Ele chama um povo para pertencer a Ele e este povo, no pertencimento a Ele, pensa como Ele pensa e age como Ele age. Então é aí que nós entendemos, é aí que nós situamos o trabalho. Trabalhar enquanto somos cristãos significa sempre, em absolutamente tudo o que nós fazemos, fazemos com Deus para o bem de sua criação e fazemos para o louvor da glória de Deus. A ética é o segundo termo que a gente está tratando aqui. E para a nossa finalidade nessa mensagem, a gente está pensando especificamente na ética cristã. Então a gente não vai discorrer sobre a ética no sentido filosófico e etc. A gente está pensando bem em perspectiva teológica e cristã. E nesse sentido, ética para nós é a busca pelo conhecimento da vontade de Deus e uma vida de ações condizentes com ela. Tanto a reflexão que fazemos sobre o certo e o errado, sobre o bem e o mal, todo juízo de valores, todo juízo de ações, nós fazemos a partir do discernimento da vontade de Deus. E todas as nossas ações concretas no mundo e na história precisam dizer respeito, estarem de acordo, na sintonia com a vontade de Deus. Portanto, é conhecer a vontade de Deus e agir em vivência a esta vontade, em absolutamente todos os aspectos da nossa vida. Ética cristã não é apenas saber meia dúzia de conceitos morais bíblicos e ir para a rede social publicando o que você acha certo e errado sobre as coisas. Ética cristã diz respeito a uma vida que busca a compreensão da vontade de Deus e vive de acordo com aquilo que tem entendido ser a vontade de Deus. Amém? Com isso, eu quero agora começar a pensar nesse texto. Como esse texto de Paulo aos Colossenses, do verso 9
ao verso 14 nos ajuda a lidar com essa questão. O nosso universo de trabalho, esse é principalmente o nosso, não exclusivamente, mas principalmente a nossa atividade profissional, semanal, dentro de empresa, dentro de escolas, de faculdades, dentro de casa, enfim. Como que nós pensamos essa atividade à luz de uma ética verdadeiramente cristã? Onde a ética cristã nos ajuda a pensar essa realidade. Parte do que é ética diz respeito a uma reflexão sobre o certo e o errado. Se a gente for pensar em ética fora do ambiente teológico, a grosso modo, ou seja, o sentido mais abrangente de ética, ética nada mais é do que uma reflexão sobre os assuntos conflitantes da moral. Então, aquilo que para um é certo, para o outro não é certo, mas quem define sobre isso? Então, a discussão sobre isso, o exercício de ponderar sobre cada uma dessas coisas, de ouvir os lados, de ouvir a partir de onde se fala, de onde se tira conceitos, de onde se tira valores, nós estamos na reflexão, no exercício reflexivo, pensando eticamente. Estamos produzindo, portanto, um juízo de valores sobre o certo e o errado. Quando a gente traz isso para dentro da Bíblia, o que é interessante? O simples fato de nós termos que perguntar sobre o que é o certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal, já é uma denúncia, já é um indicador de que alguma coisa está muito errada. Porque como que nós lemos lá em Gênesis capítulo 13 que o ser humano comeu do fruto que lhe era proibido, e este fruto era o fruto do discernimento entre o bem e o mal. Se nós temos uma consciência de bem e mal, e se nós temos uma problematização em cima do bem, em cima do mal, e todas as questões que daí se desdobram, questões de justiça, de paz, de economia, de sistema de governo, de sexualidade, enfim, o destrinchar deste bem e mal, já significa que nós estamos em uma condição onde o bem e o mal não estão resolvidos em Deus. Ou seja, a própria pergunta da ética já é a denúncia de que nós estamos separados de Deus. E porque estamos separados de Deus é que a gente tem que lidar com conflitos em relação ao certo e o errado, o bem e o mal. O que era o ser humano antes de comer do fruto da árvore do discernimento entre o bem e o mal? É um ser humano que vive com Deus para o bem da sua criação e não precisa formular uma pergunta acerca do mal, porque estas perguntas e respostas estão respondidas em Deus. E só se faz o bem, só se promove a paz, só se promove a justiça, só se desenvolve a criação de Deus dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus, e nunca com parâmetros corrompidos, perversos. Portanto, perguntar sobre bem e mal, certo e errado, já é uma denúncia da nossa condição enquanto separados por Deus. E a ética cristã surge de uma reflexão sobre a moral e que surge de um estranhamento, um sentimento que existe dentro de nós de que as coisas, como nós as conhecemos, o mundo deveria fazer sentido, mas nós não conseguimos fazer com que faça. É um sentimento de que as coisas como elas são, não são como deveriam ser. As coisas deveriam ser diferentes. Esse é um argumento muito bem explorado por C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, que basicamente é uma reflexão teológica acerca dos assuntos da moralidade. E ali ele começa falando sobre isso, quer dizer, há, de uma forma não perceptível a todos e etc., um senso de que as coisas têm um jeito certo de ser. Que o mundo deveria estar existindo, vivendo, se movendo por um determinado padrão, mas que este padrão se corrompeu. Este padrão não é o ideal. E isso se manifesta em absolutamente todas as esferas da vida e da sociedade. É este estranhamento, este desconforto de que as coisas deveriam fazer sentido. E por que existe esse desconforto? Porque, de fato, na santa e boa criação de Deus, as coisas fazem sentido.
Todas as coisas têm propósito, todas as coisas têm o seu lugar ordenado e todas as coisas fazem sentido. Uma vez que o pecado se introduz na criação de Deus, as coisas são pervertidas, portanto, são usadas para finalidades outras, que não aquelas criadas por Deus. Este estranhamento, essa sensação de que há algo de errado no mundo, nas instituições, nas leis, nos comportamentos, nas relações sociais, este estranhamento em qualquer contexto, em qualquer tempo histórico está lá, porque de fato há algo que está de errado. E a fé cristã tem o seu jeito de responder o que é isso e como se resolve esse problema. A fé cristã nos mostra, sim, que há um enfrentamento, há um confronto entre o que era para ser e o que é a realidade enquanto experimentamos. Por mais que você não reconheça o que era para ser a partir de uma narrativa bíblica, esse desconforto está lá. De onde surge uma ideologia política, por exemplo? Surge como uma resposta a este estranhamento. E uma ideologia, seja ela qual for, e isso elas todas têm em comum, elas estão fazendo uma avaliação, um juízo sobre o que é a realidade, como nós a conhecemos e como deveria ser. Este deveria ser é onde ela traz as suas respostas, as suas propostas, de como a sociedade deveria ser organizada, de como a economia deveria ser organizada, do que é justiça, do que é paz, do que é felicidade, como nós consertamos. Essas são as respostas que os seres humanos estão dando ao longo de séculos e milênios sobre este problema que nasce de um estranhamento, um desconforto de que as coisas não são como deveriam ser, e que cabe a nós dar respostas a esse problema, cabe a nós a lidar com essas questões. A palavra de Deus tem o seu jeito de tratar isso, e este texto de Paulo, começando de trás para frente a nossa leitura, ele nos fala muito bem ao colocar uma sobreposição, uma intersecção de narrativas. Vamos pensar em narrativas, uma grande história que engloba e dá significado a outras histórias. É a partir de onde você entende todas as coisas. É onde o seu pé está pisando e esse é o ponto a partir do qual você está olhando para as coisas, você está fazendo um juízo de valores sobre as coisas e você está dando a sua opinião. Qual seria a sua resposta de como se corrige isso que você está enxergando como mal, como errado, como injusto e assim por diante. Então a narrativa tem sempre essa característica de ser o lugar a partir de onde nós enxergamos as coisas. E a Bíblia nos mostra que toda a vivência humana, toda a realidade histórica sempre se dá no entroncamento de narrativas. Uma é a narrativa que a Bíblia nos conta de quem é o Senhor de todas as coisas, qual é a origem do mal e da perversão, quais são as manifestações do mal e da perversão e como este Deus, que é o Senhor de todas as coisas, está corrigindo esse mundo, está trazendo ordem de volta ao caos. E no final dessa história, o plano de redenção dele há de se concretizar plenamente. E de fato viveremos em novos céus e nova terra onde habita a justiça. Onde a morte já não existe, onde a dor já não existe, onde as lágrimas dos nossos olhos foram enxugadas, onde não enterraremos mais os nossos mortos, nem lamentaremos por eles, porque a antiga ordem já se passou. Todas as outras narrativas perversas e do mal foram suplantadas e agora triunfa e reina por toda a eternidade a história que este Deus redimiu por meio do seu Filho Jesus Cristo. Certo? Essa é uma narrativa que aparece nesse texto como uma narrativa que vem da luz, ou que vem do reino de seu Filho amado. Preste atenção à forma como Paulo lida com essas questões. Ele nos capacitou, ele os capacitou para participarem da herança que pertencem a quem? A quem pertence essa herança que nos foi dada como uma dádiva, uma vocação? Ao seu povo santo. Ao povo que ele, Deus, comprou para si, formou para si, chamou para junto de si, para atuar junto com ele na história segundo a sua vontade, realizando o seu plano, trabalhando para o bem da sua criação. Este é o povo que recebe essa herança, este povo que pertence a Deus. E este povo que pertence a Deus, quem são? São aqueles que vivem
na luz. Aqueles que vivem na luz. Quando o Novo Testamento fala do viver na luz, existem diversos ecos para essa expressão. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, onde é dito que Jesus, o Cristo, é o Verbo de Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ele é a luz dos homens, e as trevas não têm poder para derrotá-lo. Quem é a luz? É o próprio Filho de Deus. Este é a luz dos homens, que o poder das trevas não pode derrotar. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 5. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Quando nós falamos de luz no Novo Testamento, nós estamos falando basicamente deste poder que emana do nosso Deus e abre os nossos olhos para enxergarmos a realidade de Deus, a vontade de Deus, que nos conduz pelo caminho para que não tropecemos, porque nós estamos andando na luz. João capítulo 11. Nós temos, portanto, na pessoa de Jesus, do Pai, do Espírito, esta história daqueles que estão vivendo na luz. Viver na luz é viver com Deus, é viver com Cristo, é andar com Deus em discernimento da sua vontade e em atuação da sua vontade. Esse texto nos mostra também um outro lado, que são aqueles que vivem do poder das trevas. E essa era a nossa história, antes de sermos transportados para o reino de seu Filho amado. Então, antes de ser transportado para o reino do seu Filho amado, que é o reino da luz, em qual história nós habitávamos? Por qual narrativa nós vivíamos? Numa narrativa onde nós estávamos aprisionados, escravizados pelo poder das trevas. E poder das trevas é toda e qualquer narrativa, ou seja, que não seja a narrativa da luz, a narrativa do reino do seu Filho. Agora, antes da gente pensar uma coisa muito maniqueísta, assim, o mundo está dividido entre bem e o mal, vamos entender o que isso significa. Existe sim a luz, o reino de Deus, a verdade do Evangelho. Existe sim este povo santo que foi chamado para andar com Deus, são esses que vivem na luz. Mas nós não podemos nos esquecer que o mesmo Novo Testamento nos ensina o tempo todo de que as trevas nos seduzem, de que há trevas que estão o tempo todo chamando a gente para viver de volta lá, seduzindo a gente, enganando a gente, para que a gente volte a pensar pelo poder das trevas, a agir pelo poder das trevas. Daí a ideia da tentação, da sedução, do engano, do manter-se firme, do vigiar, do buscar ser santo, do negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Ele não dá isso para nós como estado acabado, mas dá como, olha, lembre-se sempre, é nessa história que agora você vive. E é por essa história de luz, do reino do Filho amado de Deus, que você deve pensar e agir e atuar. Entendendo que tudo aquilo que seduz você para fora disso é poder das trevas, que ainda está reivindicando autoridade sobre a sua vida e sobre o seu coração. Isso aqui está presente em todas as esferas da nossa vida. O que nos leva a pensar um pouquinho, a qual história nós pertencemos. Esse texto nos mostra de um povo redimido, comprado, liberto e perdoado por Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Esse texto nos mostra um povo feito povo de Deus, que pertence a Deus, família de Deus, corpo de Cristo, povo que Deus redimiu para andar com Ele, para viver com Ele. Entenda isso, não é um povo que Ele salvou para derramar bênçãos sobre esse povo, para que ele desfrute a terra como se a terra fosse a nossa herança do jeito que ela está. É um povo que foi chamado por Deus com um compromisso missional, um compromisso de atuar na história, enquanto a história ainda está em um processo de redenção, enquanto Deus ainda está atuando na história para fazer novas todas as coisas.
Nós os inserimos nisso, nesta grande missão de Deus que está em atividade desde o início, desde o princípio de todas as coisas, e que só termina quando Jesus Cristo voltar e então, de fato, a história for consumada. É ali que nós devemos nos enxergar, dentro dessa história, como povo de Deus, como povo santo que vive na luz, que pensa pela luz, que atua pela luz e jamais entra em contato ou entra em compromisso com as trevas ou com qualquer coisa que diga respeito ao reino das trevas. Esse texto também coloca diante de nós o conflito de realidades que determinam, em primeiro lugar, os compromissos do nosso coração. As alianças interiores que a gente faz e que regem a nossa vida. Com que o nosso coração se compromete? Com valores que vêm do reino de Deus ou com valores que vêm do reino das trevas? Quais são os pactos interiores que nós selamos na nossa história? Quais são as alianças, os acordos de coração que nós fazemos e decidimos viver por eles, atuar por eles, planejar por eles, suar por eles, gastar dinheiro por eles? Aonde estão os compromissos do nosso coração? Eles de fato pertencem a Deus, como um povo que pertence a Deus, chamado para viver na luz, ou eles têm que sejam apenas resquícios de trevas nesses compromissos e nessas alianças? Esse texto coloca diante de nós conflitos de realidade que determinam, portanto, maneiras de se viver. A maneira como nós vamos vivendo na terra. E olha que interessante isso. É normal a gente pegar pessoas para conversar e essa pessoa viver em pecado, deliberadamente em pecado, e estar completamente convencida de que o que ela faz está certo, que não é pecado, que isso não tem problema. É normal a gente encontrar isso. Não deveria ser, mas acontece. E acontece o tempo todo. Por que para essa pessoa é normal? Por que para essa pessoa as suas atitudes são justificáveis? Porque ela interpreta as suas atitudes não como quem pisa na luz, mas como quem pisa nas trevas. E para quem pisa nas trevas, isso faz todo sentido. Mas quem pisa na luz, aí enxerga a verdade. E enxerga a verdade, por favor, me entendam sobre isso. Enxerga a verdade primeiramente sobre si mesmo e não sobre o outro. Enxergam a verdade sobre o seu próprio coração. Começam a fazer um juízo das suas atitudes, das suas ações, a partir de si mesmo, e não no julgamento do outro. Porque a ideia do julgamento e sentença do outro diz respeito ao reino das trevas, e não no reino da luz, onde a graça, a misericórdia e o amor de Deus é que ditam a ordem do dia. Atuam lá, faz sentido, dependendo da história onde você está pisando, dependendo da narrativa que você habita. São narrativas que indicam quem somos, o que devemos desejar e como nós devemos agir. Por que certos comportamentos nocivos, contrários ao Evangelho, vão se introduzindo na vida das pessoas que se dizem cristãs? E às vezes, gente, pessoas sinceras, com desejos honestos de paz, de justiça, de felicidade, de bem viver. Por que esses desejos vão se consolidando em hábitos e estabelecem um verdadeiro padrão pela qual essas pessoas vivem? Por que isso acontece? Porque essas pessoas se deixam seduzir por todo tipo de sedução, engano e propaganda que o reino das trevas faz. Entendamos isso. O reino das trevas não está numa posição de passividade, mas ele está em uma posição de contínuo ataque contra tudo aquilo que vem da luz. Ele é sedutor, ele quer trazer para si. Não é um reino onde te oferece, olha, se você vier para cá vai ser assim. A gente vai adorar o diabo, a gente vai adorar a morte, a gente vai fazer culto a Satanás. Isso não é o reino das trevas, isso é uma aberração sociológica que às vezes aparece em alguns lugares do mundo. O reino das trevas atua na sedução, no poder do engano.
introduzindo hábitos, introduzindo ideias, introduzindo pensamentos que resultarão em modos de se viver, em comportamentos, em valores, em éticas, em sistemas éticos que são contrários à luz. Por isso o Novo Testamento é taxativo. Lembrem-se de quem vocês são, vigiem, não se deixem enganar, abra os olhos, não sejam inocentes, pelo contrário, sejam sagazes, perspicazes, olhos abertos, senso crítico ligado o tempo todo, mente alimentada pela palavra de Deus o tempo todo, porque senão você cai na sedução e no engano, você cai. O reino das trevas te laça e te leva para lá. O reino do Filho amado de Deus, o reino da luz, e o reino das trevas, o poder que nos aprisiona em estado de rebelião contra Deus. N.T. Wright escreveu um livro, e eu fortemente recomendo para todos vocês. Esse livro tem por título Indicadores Fragmentados. N.T. Wright, Indicadores Fragmentados, editora Thomas Nelson. Nesse texto, ele trabalha com alguns valores, como justiça, felicidade, beleza, amor e outros, e tenta olhar para cada um desses valores, sobre como eles se comportam na cultura e como a Bíblia os entende, e como nós lançamos um juízo de valor a partir das Escrituras para a maneira como nós lidamos com esses valores no nosso cotidiano. No comecinho desse livro, quando ele está problematizando o assunto, ele diz que basicamente o que nos cabe enquanto cristãos, que trabalhamos em seu reino, trabalhamos com ele para o bem da sua criação, é compreender o mundo. E compreender o mundo engloba duas coisas. A primeira delas é entender o que é a vida. Entender o que é a vida, compreender por que as coisas são como elas são. Isso é parte da nossa tarefa, isso é parte do nosso trabalho. Não apenas aceitar a realidade como ela está aí, mas ter uma atitude reflexiva a partir das Escrituras para entendermos o que é a vida. Porque se a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, a gente não apenas aprende a partir da observação da realidade, o que é a vida, como ela se manifesta aqui e agora, mas também aprendemos pela palavra de Deus como a vida deveria ser. Qual é o projeto de Deus para essa vida? O que dá sentido, o que dá propósito a esses anos de vida e de trabalho que a gente tem aqui. O que dá para nós um verdadeiro senso de utilidade. O que nos fará chegar no final da nossa vida e poder olhar para trás dizendo: eu vivi e valeu a pena. Eu vivi com Deus e cumpri o meu propósito. A Bíblia nos ensina e por isso a gente contrasta essas coisas. O que é a vida, mas principalmente como era para ser, como Deus a pensa, como Deus a planejou. A segunda coisa que envolve compreender o mundo é contribuir criativamente com essa vida. Trabalhar como um exercício de liberdade e de redenção. Entender que não cabe apenas a nós entender o que é a vida, mas cabe a nós contribuir criativamente com a vida. Então aqui é o ponto onde nós pensamos da nossa atividade dentro do trabalho. Como que, a partir do lugar onde eu estou, aquilo que eu faço, aquilo que eu produzo, o serviço que eu presto, as pessoas com quem me relaciono, os assuntos da vida que estão arrolados ali no meu dia a dia, no meu ambiente de trabalho, seja o seu ambiente de trabalho a educação, a medicina, a saúde, seja o seu ambiente de trabalho a tecnologia ou até mesmo a política, seja qual for. Quais são os assuntos da vida que estão ali? O que as pessoas ao meu redor vivenciam, como eu as entendo e mais, como eu contribuo com a vida de Deus aqui e agora? Uma outra forma da gente formular a mesma questão: aonde você está, onde você pisa os seus pés, o seu ambiente de trabalho, o seu convívio, as coisas que você faz, as coisas que você produz, o que neste universo que é seu
você pode dizer que ali atuam trevas. Aonde existem trevas, aonde você está? Porque a tua tarefa é levar luz. Aonde está trevas, morte, nas pessoas, nos corações, ou até mesmo nos valores que regem esta microcultura do teu ambiente de trabalho, da tua realidade profissional. O que ali é trevas? Você só tem um jeito de poder responder essa pergunta: se você sabe o que é luz e se você está na luz. Quem está nas trevas não enxerga trevas, se ambientou a elas, se aculturou a elas. Mas quando eu levo luz para o meio das trevas, aí as trevas se dissipam e eu enxergo o que é a realidade. Eu enxergo o que de fato está ali. Ali é o espaço, ali é o ambiente, onde diariamente e a cada momento do nosso dia, Deus nos deu a oportunidade de levarmos luz para um mundo que está preso em trevas, escravizado em trevas. N.T. Wright diz o seguinte: desde o começo, parte da fé cristã sempre foi a convicção de que o Deus revelado em e por meio de Jesus é precisamente o Criador do mundo e que Ele prometeu consertá-lo. Essa é a base sobre a qual, mesmo nos momentos mais sombrios, que podem afetar até nós, ocidentais tranquilos de diversas formas, a resposta não é fugir do mundo, e sim, na medida do mundo, na medida do possível, compreendê-lo. E compreender o mundo significa as duas coisas que a gente acabou de ver: entender o que é a vida e contribuir criativamente com ela. Deus chamou um povo para estar no mundo e não para tirar do mundo. Deus chamou um povo não é para ir para o exílio, mas é para ir para a frente de batalha e pelejar contra o reino das trevas. Ele chamou um povo, e isso Jesus disse para os seus discípulos: eu não tiro vocês do mundo. Essa não é a proposta do Evangelho, mas é dar aos seus discípulos poder, autoridade, discernimento, entendimento e sabedoria para levar ao mundo o que é a luz e a sua mensagem de redenção. E é inevitável, meu irmão e minha irmã, que o primeiro contato que a gente tem com a realidade que a gente tem no mundo acontece por meio do nosso trabalho. E é dentro deste ambiente que deveríamos pensar o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos trabalhando e como nós podemos levar a verdade do Evangelho para lá. Compreender o mundo, compreender o mundo. O que exige de nós, cristãos, a reflexão. Gente, o povo de Deus é um povo que pensa. O povo de Deus é um povo que reflete. A palavra de Deus está plena de textos e textos e textos que nos chamam ao entendimento, que nos chamam à compreensão, à sabedoria, ao discernimento. O povo de Deus não é um povo que vai vivendo apenas, aceitando a realidade como ela é, se aculturando, seja com as trevas deste mundo, seja apenas com ambientes religiosos. É um povo chamado à reflexão. E toda reflexão que o povo de Deus faz, começa com a reflexão acerca de si mesmo. Nós precisamos agora, individualmente, compreender o nosso coração. E fazer para o nosso coração perguntas que verdadeiramente são difíceis de se responder. Não fazer para o nosso coração pergunta fácil de responder para a gente parecer inteligente, né? Mas fazer para o nosso coração perguntas difíceis. E que quando respostas forem trazidas à luz, nem sempre a gente vai gostar da resposta que a gente encontrou sobre o nosso próprio coração, sobre as nossas próprias inclinações. Por qual vontade nós temos vivido? Qual vontade, de fato, governa o nosso coração? Paulo escreveu em Romanos 12:2, o famoso texto: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Isso aqui é ética. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês.
Ser ético, de um ponto de vista cristão, é buscar entender e viver a vontade de Deus. O que é que nos separou de Deus lá em Gênesis 3? É que nós definimos o certo e o errado pela nossa própria vontade. Nos tornamos como Deus, conhecedores e pessoas que discernem entre o bem e o mal. Logo, nós é quem dizemos para nós mesmos, segundo os desejos do nosso próprio coração, o que é o certo e o que é errado. Mas o que é fazer parte do povo de Deus? O que é ter sido reconciliado com Deus? É submeter a minha vontade à vontade de Deus. E a vontade de Deus só pode ser conhecida por meio do conhecimento da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus que conduz a gente, que ensina a gente, por meio da comunhão e do discipulado. É lá que a vontade de Deus é conhecida e assimilada. Ser ético não é emitir meia dúzia de opiniões sobre assuntos da moral. Ser ético é buscar conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus, mesmo que para o nosso próprio prejuízo, em todas as esferas da nossa vida. Isso é ser ético de um ponto de vista cristão. Buscar conhecer a sua vontade e jamais confundir a vontade do meu coração com a vontade de Deus. E jamais achar que Deus está aí para entrar com o poder de realizar uma vontade que já estava aqui no meu coração. Deus não é nosso servo e Ele não está aqui para realizar as vontades do nosso coração. Ele está aqui para revelar a vontade dEle, para que vivamos de acordo com a sua vontade. Essa é a busca de uma vida. E essa é a reflexão, por mais dura que seja, que deve ser feita por todos e cada um de nós. Olha que Colossenses 1, 9 e 10 diz: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. E uma nota aqui importante: perceba que todo este texto é parte de uma oração do apóstolo Paulo. É o que Paulo expressa como desejo e vontade do seu coração para aqueles irmãos. E ele leva este desejo do coração a Deus, em petição, em favor daqueles irmãos. O que ele fala a Deus? Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade. Qual é a primeira coisa que nós deveríamos estar orando uns pelos outros e que deve evidentemente fazer parte da busca de cada um de nós? Pleno conhecimento da vontade de Deus. E sabe qual é uma segurança que a gente tem em Cristo e na palavra de Deus? É que quem busca essa vontade, conhece essa vontade, encontra essa vontade. Porque aprove Deus revelar a sua vontade a nós, esclarecer a sua vontade a nós. Mas quando às vezes as pessoas procuram a gente para discutir sobre a vontade de Deus, sabe onde essa pergunta sobre a vontade de Deus se situa? Eu tenho que tomar uma decisão no trabalho, e eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Eu devo fechar o negócio A ou o negócio B? Ir na direção A ou ir na direção B? E o que esta maneira de pensar em vontade de Deus revela sobre o nosso coração? É que você está querendo a vontade de Deus, que sabe todas as coisas, porque você não quer levar prejuízo. Então você crê que Deus vai ter sempre o melhor para você. Então você quer saber a vontade de Deus porque você não quer levar prejuízo nos seus negócios. Então você não está interessado em Deus e na vontade dEle. Você está interessado em fechar um bom negócio. Você está interessado em achar o melhor caminho, com menos prejuízo e dano. Conhecer a vontade de Deus nos levará, em diversos momentos, a abrir mão dos nossos desejos. Porque a gente descobriu que os nossos desejos foram gestados na maldade e no engano, na perversão do nosso coração. Foram gestados no pecado e estão sendo arquitetados planos para trazê-los à luz por causa do pecado. E a gente está achando que Deus está com a gente nessa, mas não está. Ele continua lá, à disposição. Me busque e você vai conhecer a minha vontade. Ele ora ao Senhor também pedindo o quê? Sabedoria e entendimento espiritual. Preste atenção nas palavras usadas por Paulo: conhecimento, sabedoria, entendimento.
toda a dimensão cognitiva nossa, toda a capacidade de raciocínio, todo o senso crítico colocado em atividade aqui, no discernimento da vontade de Deus. Com qual finalidade? Para que vocês vivam de um determinado modo. Olha só, então, ou seja, com o pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, o que acontece? Vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. O conhecimento e sabedoria e entendimento para viver para a glória de Deus. É assim que o apóstolo Paulo definiu todas as coisas que a gente faz. Qual é o olhar que devemos lançar sobre elas? 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Façam para a glória de Deus. E essa é a reflexão. O que você faz, como você tem vivido, os acordos do teu coração dão glória a Deus? Esse é o critério. Porque se a resposta for não, ou se houver uma mínima suspeita de que aquilo que você faz não glorifica a Deus, então chega, está aí a resposta que você queria. Se não glorifica a Deus, ou como Paulo escreveu para os Colossenses, lá no capítulo 3, se você não consegue fazer isso em nome de Jesus Cristo, como um representante de Jesus Cristo, então você não deveria estar fazendo. Algum tempo atrás, um rapaz me procurou, e foi uma conversa meio de emergência que a gente teve, porque ele ficou em um certo conflito com relação a uma proposta profissional que ele recebeu. E ele trouxe para mim lá a questão, o que era a proposta que ele recebeu, o quanto essa proposta melhoraria absurdamente as condições de vida dele, o quanto aceleraria planos familiares que ele tinha, por conta da grande recompensa financeira que essa proposta traria para ele. E eu ouvindo ele, e o que você achou disso? Eu achei que a proposta do ponto de vista financeiro é muito bom, do ponto de vista de trabalho é algo que eu sei fazer, não teria dificuldade alguma para realizar isso, me daria inclusive certa liberdade, porque eu posso trabalhar da minha casa fazendo esse trabalho, então tenho ali a liberdade que hoje no meu trabalho eu não tenho, ou seja, do ponto de vista dos prós, está tudo aqui. Qual que é o contra? Por que você está aqui? Se a proposta é tão boa, por que você me chamou para conversar sobre ela? Aí veio o questionamento dele. Eu não estaria diretamente fazendo algo errado, mas aquela minha atividade, eu entendo que contribuiria para o engano de certas pessoas. Eu estaria fazendo parte de um sistema cujo objetivo é vender um produto, e a venda desse produto só pode acontecer por meio de um engano. Talvez não seja uma mentira deliberada, mas é uma sedução, mas é algo que moralmente me aflige. Aí ele perguntou para mim, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, meu irmão, graças a Deus que você já respondeu essa pergunta antes de me procurar. Você já deu a resposta. Você só me chamou aqui para a gente orar juntos e agradecer a Deus por esse discernimento. Porque se você estivesse de fato com essa questão em aberta, a ponto de ceder, de aceitar esse trabalho, por melhor que ele seja, você não estaria aqui conversando comigo. Você ia ter aceitado esse trabalho e não ia ter dito para ninguém o que você está fazendo. Você continuaria fazendo a sua atividade, sem precisar dizer para ninguém qual é a finalidade do trabalho que você realiza. Mas se há em você uma suspeita de que aí há trevas, agora eu entendi. Você já respondeu essa pergunta. E graças a Deus oramos juntos. E ele continua no trabalho dele, com menos liberdade e ganhando menos, mas podendo dizer que dá glória a Deus por aquilo que faz. Mas podendo dizer que trabalha em nome de Jesus. E encontrando razão e propósito
para muito além da recompensa financeira naquilo que tem feito. Santo Agostinho, definiu a virtude, o que é uma pessoa virtuosa, o que é uma pessoa que de fato atingiu uma moral exemplar. Ele definiu a virtude como a ordenação das nossas afeições, em que cada objeto está de acordo com aquele tipo de grau de amor apropriado para ele. Então, o que é a virtude? É quando eu amo o que deve ser amado e eu rejeito o que deve ser rejeitado. E o que deve ser amado, eu amo na proporção certa, sem dar para o meu objeto de amor, amor demasiado, que só cabe ao Senhor, que só cabe a Deus. O que é atingir a virtude? É ter o nosso coração em ordem, em que o nosso coração ama, tem afeto por aquilo que deve ser amado e rejeita aquilo que deve ser rejeitado. Como nós lidamos, por exemplo, no ambiente de trabalho, com a competitividade? Esse é um assunto que diz respeito a basicamente a vida humana e, portanto, se manifesta de formas diferentes no ambiente de trabalho. Ao longo dos últimos meses, eu tenho trabalhado em um livro e, por conta desse trabalho no livro, eu tenho chamado algumas pessoas de diferentes áreas para conversar. Para além da minha atividade como professor de teologia, ambiente universitário, o ambiente de igreja, pastoral, enfim, e que há muita competitividade. O Renan deseja ser o Caleb o tempo todo, impressionante. Incrível isso. O Patrick quer ser o Alan. Não, estou brincando, entre nós não existe competitividade, graças a Deus, e eu posso falar isso em paz. Mas eu já vi, no meu ambiente cristão, em denominações, gente, pastor, líder denominacional, puxando o tapete de outro irmão porque quer ficar com o cargo do outro. Eu já vi pastor levantando calúnia e etc. contra outro pastor porque quer o cargo do outro pastor. Eu já vi gente crescer e hoje estar em presidência denominacional por meio de puxação de tapete. Eu já vi isso. Aí eu chamei um amigo fisiculturista, o Léo Torres, deve estar por aí em algum lugar. Léo, como que é a competitividade para você? E aí ele falou algo que para mim, no mundo da minha atividade física, a gente concordou. Eu estou o tempo todo competindo comigo mesmo. Eu tenho uma competição do meu de hoje contra o meu de ontem. De modo que o meu de hoje deve superar o meu de ontem. Certo? Porque, biblicamente falando, gente, competição em si mesmo não tem problema. Ela faz parte. Tanto que quantas vezes a própria Bíblia usa exemplos de competição e de competitividade para ilustrar princípios espirituais. Deus falando para Jeremias. Jeremias, eu coloquei você para correr com homens e você cansou. Como será quando eu colocar você para correr com cavalos? Exemplo de competitividade. Paulo, em 1 Coríntios 9, falando dos atletas que competem no estádio, dando o melhor de si, se disciplinando para alcançar o prêmio em que outros vão perder. Ele coloca esses exemplos. A competitividade, por si mesma, não é certa e nem errada. Ela faz parte da vida. Mas aí é que está o jogo. Eu posso usar a competitividade a serviço de um coração que se inclina para o mal. E quando este coração se inclina para o mal, eu posso usar qualquer coisa de uma forma perversa. Quando eu conversei com o Léo, naquela semana a gente recebeu 3 notícias de fisiculturistas de 20 e poucos anos e 30 e poucos anos encontrados mortos. Por causa do exagero em anabolizantes e em estimulantes. 20 e poucos anos, uma vida inteira jogada fora. Por causa do quê? De uma competitividade. Qual é o preço de uma competitividade? Até onde nós estamos dispostos a ir para vencer aquela competição? Até onde a gente vai? Um outro amigo, Marcelo, eu nem ia falar, que ele não é o fisiculturista, evidentemente, porque vocês olham para ele, vocês vão... O Marcelo é diretor de uma empresa. Eu falei, como que você lida com isso no seu meio? Eu falei, a competitividade, quando eu entro numa concorrência, por exemplo,
eu enxergo ela como um meio de aprimoramento daquilo que eu faço. Como eu melhoro o que eu faço. Mas é assim no seu meio? Não, no meu meio não é assim. Como que as pessoas lidam com a competitividade no seu meio? Como é que elas vencem uma concorrência? Por meio de calúnia, por meio de difamação, por meio da destruição do outro. Ou seja, acordos que foram feitos num coração e que para aquela finalidade eu abro mão de qualquer valor. É comum a gente pegar crente. Eu me lembro do Luiz Riscado escrevendo lá no livro dele Zoológica sobre uma experiência como essa, onde ele termina de pregar algo semelhante aos assuntos que nós estamos tratando, e aí quando ele vai conversar com as pessoas lá no final, um empresário diz para ele, empresário ou algo do tipo, diz para ele, essas coisas funcionam lá no púlpito, mas na vida real isso não funciona. Esses valores funcionam para você que está lá pregando, e não está vivendo lá no meu meio. Porque se você vai lá viver no meu meio, é lei da selva. Não é que não funciona. É que você não quer perder. Não é que não funciona. É que você não aceita o prejuízo. Não é que não funciona. É porque você não está disposto a abrir mão dos acordos do seu coração. Não é que não funciona. Funciona. E se para a glória de Deus você tiver que perder um negócio, que seja. Se para a glória de Deus você tiver que perder um emprego, que seja. Porque eu não mancho a minha história com Deus por causa de acordos que eu fiz com o meu coração nas trevas e no reino das trevas. Eu trabalho para o bem e é nessa direção que a gente anda. Qual é o resultado disso? Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Dando todo tipo de bom fruto, realizando todo tipo de boa obra. Meu irmão e minha irmã, aqui está o nosso trabalho. Quando nós trabalhamos com Deus, pode ser que a gente tenha sucesso financeiro, pode ser que a gente prospere financeiramente demais, pode ser que não também, e não importa se é com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, se é com muito recurso ou pouco recurso, não importa, o que importa são os acordos do teu coração, o que você faz com esse montante de dinheiro, o que você faz com esse pouco dinheiro? O que você faz com esse conhecimento e habilidades? O que você faz com essa capacidade apenas manual? O que você faz? Porque são os acordos do teu coração que verdadeiramente importam aí. É qual será o produto final disso? A quem damos glória? E se podemos colocar em todas as nossas ações, em todo o nosso trabalho, o selo de que isso aqui glorifica a Deus e é um bom fruto e me leva para perto de Deus, aprendendo a conhecer Deus cada vez mais. Ao agir dessa forma, ao trabalhar dessa forma, eu estou indo cada vez para mais perto do Deus Santo, para a luz, ou estou me afastando da luz? O que eu faço nas minhas relações de trabalho me aproximam de Deus ou me afastam de Deus? Esses são os critérios pelos quais nós devemos pensar o que nós fazemos e devemos pensar quem nós somos. Conhecer ao nosso Deus cada vez mais. Por fim, o texto diz, oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência. E Paulo não joga palavras ao ar, porque é difícil e exige a teimosia perseverante de seguir em frente, fiel a Deus, sem compactuar com as trevas. É uma exigência de perseverança e de muita paciência encontrar meios de contribuir com a vida, de estar em meio a sistemas tenebrosos e lá fazer brilhar a luz de Cristo. Perseverança e paciência de que vocês necessitam.
que sejam cheios da alegria e sempre deem graças ao Pai. Que a gratidão nos acompanhe. Porque se é possível trabalhar com Deus para o bem da criação, se é possível entendermos o que verdadeiramente é a vida e como podemos contribuir criativamente com a vida, é porque Deus trouxe este conhecimento e essa possibilidade a nós como uma dádiva. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra, te damos graças pela oportunidade que temos de sempre colocar o nosso coração diante do Senhor para sermos ensinados por ti. Para podermos, Pai, fazer a reflexão que o salmista fez quando rogou ao Senhor: traz à tona, Senhor, se há algo nos acordos do nosso coração que são acordos de trevas, que são pactos que não te glorificam, que são acordos, Pai, que não nos levam para perto de ti, mas que nos levam cada vez mais às profundezas de um abismo sem ti. Pai, nos dê discernimento, pleno entendimento, sabedoria, sobretudo coragem, para vivermos nesse mundo, trabalhando com o Senhor por bem da sua criação. E pagando o preço disso, Pai, com os recursos que o Senhor colocou em nossas mãos, com as possibilidades tão diversas representadas aqui no nosso meio, para lugares onde podemos estar, assuntos sobre os quais podemos tratar, recursos que podemos investir. Com toda essa diversidade, Senhor, é que nós oramos a Ti, entregando tudo nas Tuas mãos. O que temos, Senhor, seja conhecimento, habilidades, relacionamentos, posições, recursos, colocamos todas estas coisas ao Teu dispor. Que a nossa vida, Senhor, seja como a Tua palavra nos ensina, para honrar e glorificar o Senhor. Que a gente esteja atuando com a redenção de todas as coisas no nosso horizonte e encontrarmos nisso o verdadeiro propósito pelo qual a gente vive. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.